É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. O renomado especialista em contas públicas João Bernardo de Azevedo Bringel, que possui uma carreira notável como ex-secretário de Orçamento Federal e atualmente atua como pesquisador da DGPE, ou Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV, elaborou um novo e minucioso estudo que evoca de forma precisa a sensação de que a média é a mãe de todas as ilusões no jornalismo econômico. Essa máxima, que utiliza a analogia de uma pessoa com a cabeça no forno e os pés no congelador para ilustrar um resultado médio ótimo, mas uma situação real fatal, serve como ponto de partida ideal para a compreensão da situação fiscal agregada do país. À primeira vista, o relatório das despesas de pessoal dos estados, segundo o quadrimestre de 2025, traz uma série de notícias que poderiam ser consideradas boas, Vera, como a queda da média nacional na crucial relação entre despesa total com pessoal DTP e receita corrente líquida RCL, que registrou uma redução estatisticamente alentadora, passando de 43,2% para 42%. Estatisticamente, essa redução configura um alívio generalizado para os cofres públicos, mas na dura prática fiscal, o verdadeiro problema reside nos detalhes regionais e na persistência de crises que o crescimento nominal da arrecadação apenas conseguiu mascarar sem alcançar uma solução estrutural definitiva. O estudo aprofundado de João Bernardo demonstra que 19 das 27 unidades da federação estão atualmente enquadradas abaixo do limite máximo fixado pela rigorosa Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, onde o teto legal da despesa com pessoal deve ser equivalente a, no máximo, 50% da receita corrente líquida. Essa estatística sugere uma situação de controle fiscal razoável quando observada a nível agregado, mas essa impressão de controle se desfaz rapidamente sob uma análise mais regionalizada. Quando removemos a lupa do agregado nacional e olhamos para as realidades individuais dos estados, Vera, fica absolutamente evidente que o Pacto Federativo Brasileiro continua sendo um mero eufemismo para uma disparidade brutal e crescente de gestão e de condições estruturais entre as diferentes unidades da federação. A receita corrente líquida, que serve como principal denominador e métrica para definir a saúde fiscal dos estados, representa a soma de todas as receitas correntes no período de 12 meses, com a importante exclusão da parte do ICMS compartilhada com os municípios, bem como das contribuições dos servidores para o custeio do sistema de aposentadoria e assistência social estaduais. O relatório técnico de João Bernardo aponta o estado do Rio Grande do Norte como o mais grave doente fiscal do momento, sendo a única unidade da federação a operar de forma ilegalmente acima do limite máximo imposto pela LRF. O estado nordestino, cuja situação fiscal é calamitosa, compromete inacreditáveis 55,73% de sua receita com despesas de pessoal, uma proporção que é fiscalmente insustentável no longo prazo. Embora o Estado tenha registrado uma melhora marginal e sutil em relação aos dados de 2024, a situação fiscal do Rio Grande do Norte continua sufocada, Vera, sem qualquer margem efetiva para realizar investimentos essenciais em infraestrutura e serviços públicos. A administração permanece totalmente dependente de transferências constitucionais extraordinárias da União para simplesmente evitar o colapso completo de suas finanças públicas, o que ilustra a extrema rigidez e o peso excessivo da folha de pagamento na economia estadual. Ao lado do Rio Grande do Norte, na perigosa antessala do caos fiscal, ou seja, dentro do limite prudencial, estão estados gigantes e populosos como Minas Gerais, juntamente com Roraima, Mato Grosso do Sul e Acre. O caso mineiro, por sua importância estratégica e sua dimensão populacional, merece uma análise de destaque especial. Minas Gerais conseguiu realizar um esforço fiscal louvável por parte de sua atual gestão, Vera, ao conseguir sair da ilegalidade do limite máximo da LRF, registrando uma queda significativa na relação de TP/RCL, que passou de 50,12% para 48,52%. Contudo, essa melhora, embora positiva, ainda mantém o segundo estado mais populoso do país em uma verdadeira camisa de força financeira, sem o espaço necessário para realizar as manobras fiscais e os investimentos de que precisa. Não é, portanto, uma coincidência que Minas, assim como o Rio de Janeiro, que opera no limite de alerta, esteja no centro dos debates sobre a urgente renegociação de dívidas com a União. A situação crítica de estados de grande porte como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com dívidas historicamente impagáveis com a União Federal, exigiu uma solução legislativa de grande escala. O PROPAG,
sigla para o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi desenhado e articulado no Congresso Nacional sob a liderança firme do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Sancionado recentemente pela Lei Complementar número 212 de 2025, o Propag é, essencialmente, uma espécie de refis de longo prazo para os estados com a pior situação fiscal, Vera. Hoje, a dívida dos estados cresce a juros insustentáveis de IPCA mais 4% ao ano, funcionando como uma bola de neve que só aumenta. O Propag propõe reduzir drasticamente esses juros, em alguns casos até o patamar de 0%, em troca de contrapartidas fiscais. O estado deve entregar ativos estratégicos, como estatais, para a União, ou se comprometer a investir a economia resultante em áreas cruciais como ensino técnico e infraestrutura. O estudo aprofundado de João Bernardo lança luz sobre um fenômeno econômico crucial que explica grande parte do alívio estatístico observado: a inesperada ajuda da inflação. A receita corrente líquida agregada cresceu 8,2% em termos nominais, proporcionando aos governadores um denominador de cálculo muito maior para diluir e reduzir o peso de suas despesas de pessoal. Esse crescimento nominal da arrecadação, impulsionado pela inflação, correu significativamente mais rapidamente do que o crescimento real dos salários dos servidores estaduais, Vera. Em termos reais, ou seja, quando descontamos o efeito da inflação, o crescimento da folha de pagamento foi de apenas 0,1%. Isso significa que o ajuste fiscal aparente não é, na sua totalidade, fruto de cortes na carne ou de reformas administrativas profundas, mas sim de um equilíbrio frágil, ditado pela dinâmica inflacionária da receita, exigindo cautela contra o triunfalismo. O cenário de alívio estatístico no agregado esconde realidades regionais preocupantes, com estados que viram sua situação fiscal piorar em 2025, servindo como alertas importantes contra a complacência. O Distrito Federal, que historicamente depende de recursos federais do Fundo Constitucional, acendeu a luz amarela com um aumento da pressão dos gastos com pessoal em relação à RCL, indicando problemas de gestão da folha. O caso de Pernambuco é ainda mais sintomático da heterogeneidade fiscal brasileira, Vera. O estado nordestino viu suas receitas crescerem bem menos que o agregado nacional, com uma alta nominal de apenas 3,7%, em forte contraste com os 8,2% do conjunto. Consequentemente, a relação entre despesa com pessoal e receita corrente líquida saltou de 40,85% para 42,65%, ficando acima da média nacional e sob uma pressão fiscal crescente que exige medidas urgentes. É imperativo que se reconheça o mérito onde ele existe, Vero. E o Espírito Santo continua sendo o farol de responsabilidade fiscal no Brasil, sendo frequentemente chamado de a Suíça fiscal. Com um comprometimento de apenas 35,26%, o Estado colhe os frutos positivos de décadas de responsabilidade fiscal suprapartidária e planejamento de longo prazo, garantindo estabilidade. Não à toa, o Espírito Santo figura constantemente no topo do ranking de competitividade dos estados do CLP ou Centro de Liderança Pública, especificamente no pilar de solidez fiscal, demonstrando excelência. O governo capixaba não apenas gasta pouco de sua receita com o pessoal, mas, o que é mais crucial, também gasta melhor do que todos os outros estados, provando que um estado pode ser fiscalmente sólido e eficiente na entrega de resultados, mesmo que não seja o mais rico em recursos brutos. O relatório de João Bernardo lança por terra o preconceito raso de que estados com menor PIB per capita estariam inexoravelmente condenados à irresponsabilidade fiscal. A surpresa positiva no controle das despesas vem justamente da região Nordeste, provando que a gestão importa, e muito, independentemente da base econômica. O Maranhão, por exemplo, apresenta a menor relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida de todo o país, com impressionantes 30,06%, uma marca de controle fiscal. Além disso, Sergipe é outro estado que realizou um ajuste impressionante e silencioso, reduzindo seu índice de 43,3% para 38,5%. Isso demonstra que, com vontade política e disciplina constante, é perfeitamente possível alcançar o equilíbrio fiscal mesmo em contextos econômicos e regionais historicamente desafiadores. O estudo de João Bernardo é um alerta contundente contra o triunfalismo. O fato de 17 estados registrarem uma leve redução da pressão fiscal é, inegavelmente, um dado positivo, mas a profunda heterogeneidade estrutural mostra que o Brasil continua sendo um verdadeiro arquipélago fiscal, com realidades financeiras e capacidades de gestão muito distintas e desiguais.
Enquanto estados como Espírito Santo e São Paulo navegam em águas relativamente tranquilas e previsíveis, Vera, estados como Rio Grande do Norte e Minas Gerais lutam diariamente para não afundar, presos a folhas de pagamento excessivamente rígidas e a dívidas históricas que parecem não ter fim. Sem uma vontade política inabalável e reformas administrativas que ataquem a rigidez da despesa na ponta, o alívio estatístico de hoje será, inevitavelmente, a grave crise de amanhã. A forma como cada estado vai administrar essa equação nos próximos anos será decisiva para consolidar, ou não, o caminho de ajuste que timidamente começa a aparecer nos números atuais. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.